Durante uma live do Análises Renais, o Renan Santos comentou sobre uma pesquisa eleitoral que aponta Tarcísio como principal nome da direita em 2026. É a pesquisa de hoje, que é a pesquisa mais importante, tá, do ponto de vista da estratégia a ser tomada pelo governo Lula, porque é a estratégia que o governo Lula está tratando, é o cenário que o governo Lula está tratando como o cenário mais provável, e é o cenário que o governo Lula já liga o alerta da sucessão. E é um cenário que soa como, tal qual o Lula foi para o sistema, uma saída honrosa bacana para cair fora do Bolsonaro, ela parece ser a saída honrosa perfeita para sair fora do Lula, tá? E eu tô falando sério. Tarcísio Gomes de Freitas. Quem é Tarcísio Gomes de Freitas? Tarcísio Gomes de Freitas, só pra já entregar aqui no começo, Tarcísio Gomes de Freitas basicamente está empatado tecnicamente no segundo turno com o Lula numa pesquisa que saiu da Atlas. A Atlas é um bom instituto. E o Tarcísio está nesta posição apenas sendo governador. Ele não está participando de grandes polêmicas, vem sendo um governador nota 6,5, 7, tá? Eu acho que tem um trabalho bom na parte de segurança pública, nessa parte de concessões também tá indo bem. De resto, é um governador normal. É um governador como... Assim, ele se parece muito com os governadores tucanos que o antecederam, né? Então, não é isso, nota 6,5, 7. Tá? Ou seja, na média brasileira é um bom governador, tá? Um bom governador. Dito isso, ele cuja história, basicamente, é um cara formado no IME, foi professor de cursinho no ITA, se eu não me engano, tá? Ou seja, é algo muito raro na direita brasileira. Um sujeito com uma inteligência muito acima da média. Estou falando aí, um cara, eu posso apostar, eu apostaria dinheiro. Ele tem pelo menos uns seus 140 de QI, pode cravar. Tarcísio 140, tá? Pode cravar, um cara de um raciocínio estratégico muito rápido, e ele poderia ser um homem inteligente frouxo, mas não é o caso, tá? Estou aqui, pra vocês verem assim, honestidade intelectual, Movimento Brasil Livre. Por quê? Porque nós não vamos apoiá-lo para presidente, tá? Já tô deixando isso claro. Tarcísio Gomes de Freitas ele foi um militar, ele foi responsável por operações de construção com os militares, e ele foi um cara que participou em campo de batalha de operações brasileiras no Haiti. Eu tô falando de um cara que já empunhou arma. Ele não é um militar de conversinha. Ele é um sujeito, volto a falar, com uma inteligência muito acima da média e, ao mesmo tempo, com, vamos dizer, demonstrações públicas de bravura em campo de batalha. Então eu tô falando de um cara que não é um Bolsonaro. O Bolsonaro é burro e é um militar, é um burocrata. Ele só ficou fazendo curso. Tá? O Tarcísio não é. Então o Tarcísio dispõe de algumas qualidades morais, tá? Tô falando da coragem, bravura, de se colocar em posição de risco, que coloca, assim, ele é um homem diferente da média. Ele é bolsonarista ou ele está bolsonarista? Eu prefiro não me intrometer na vida deles ali no campo do bolsonarismo, mas eu prefiro dizer que ele é um aliado leal do Bolsonaro. Ele é um cara que entrou na parte política muito ali por conta do centro, entrou no governo Dilma, cresceu no governo Temer, virou referência no governo Bolsonaro, concorreu para governador. Volto a falar, é um bom governador. E soa como nome natural na sucessão. Tarcísio Gomes de Freitas também, isso aqui é outro ponto pra vocês levantarem, tá? É um homem com um bom trânsito na política. Ele é um cara que consegue conversar com o Supremo Tribunal Federal, ele não assusta os membros da Suprema Corte. Ele é um cara que consegue conciliar várias coisas que o fazem estar numa posição ideal para ser um candidato da direita, saindo pelo polo da direita, porém que não é mal visto pelo centrão, tampouco pelo establishment judiciário que a gente está aí. Ou seja, ele seria um nome quase consensual para assumir o poder. Ele seria um nome quase consensual. É um cara que conta com, vamos dizer, a boa vontade do Kassab, que basicamente toca articulação política aqui no governo dele no estado de São Paulo. Ele conta com a boa vontade do judiciário. Ele conta com boa vontade do establishment político brasileiro, do próprio centrão. E isso é sua força e sua fraqueza. Você vai falar força e fraqueza? Porque sim, a partir do momento que você é um candidato de consenso dentre tantas forças heterogêneas, isso significa que você abre concessões tais que seu governo não poderá ser, caso se torne presidente da República, um governo verdadeiramente transformador. Isso não quer dizer que não seria um governo melhor do que o governo atual ou que o governo anterior do Bolsonaro. Eu tenho certeza que um governo do Tarcísio seria melhor que um governo Lula ou melhor do que um governo Bolsonaro. O problema é que ele não seria suficientemente melhor. E uma demonstração clara disso é que o governo dele no estado de São Paulo não é suficientemente melhor do que os próprios governos tucanos que o antecederam.
Entendeu? Ele é melhor em muitos termos, em muitas coisas. Em outras ele é igual. Porque o arranjo político brasileiro, por mais que ele seja um homem hábil, um homem com uma inteligência acima da média, eu vou falar com uma coragem maior, ele não é... Ele não resolve o Nogórdio. Ele poderia ser um homem e resolver o Nogórdio dado que é um militar. Não vou me aprofundar muito nisso, mas para bom entendedor, minha palavra basta. E não estou falando que ele daria um golpe, estou falando que ele teria um tipo de suporte. A natureza do suporte que esse cara teria seria diferente do que de qualquer outro nome, incluindo o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele contava com o apoio da parte mais baixa da caserna, mas o Bolsonaro nunca foi respeitado como um militar de verdade. O Tarcísio, eu volto a colocar, ele participou de operações no campo de batalha no Haiti, onde ele granjeou respeito junto a nomes que são muito importantes nas Forças Armadas brasileiras, tá? Ou seja, diferente do Bolsonaro, o Tarcísio é benquisto pelo topo das Forças Armadas. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Entendeu, Rafael Almeida Rizzo? Sim. O Tarcísio é um nome, tá, que dispõe de qualidades e características que são meio que únicas hoje no game, tá? Meio que únicas no game. E isso põe numa posição que, caso ele fosse nosso, falando aqui, ele não é e nem será nosso. Eu preciso colocar aqui, nós somos um grupo em ascensão, ele é um cara que já tá bem posicionado no jogo. Seria maravilhoso. Ele não é nosso. E nem será nosso. Ele é um cara, isso precisa ser dito, do Bolsonaro, porque ele é leal ao Bolsonaro e ele tem uma imaginação política construída junto a Bolsonaro, Forças Armadas e Centrão. Então, os elementos constituintes da imaginação política do Tarcísio Gomes de Freitas, por enquanto, favorito a vencer as próximas eleições a presidente da República, tá? A imaginação dele é feita de 3 elementos constituintes. As Forças Armadas. E aí eu vou incluir as Forças Armadas naquele braço que envolve exatas, inteligência. Tô falando de IME, tô falando da engenheirada que existe ali, tá? Tô falando de um determinado ramo das Forças Armadas. Também é um cara, como eu te falei, participou de campo de batalha. Então é um cara diferente nesse ponto. Este é um elemento constituinte. Segundo elemento constituinte dele é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o homem que elevou, ele é uma oposição diferente. E com o Bolsonaro vem a visão de mundo, a psique bolsonarista. E o terceiro elemento é o Centrão, porque ele também é grato ao Centrão, ele entrou na política através do Centrão e fez política ao longo da vida inteira através do Centrão. É um cara que rodou ali pelo mundo do PR e depois PL, do Valdemar da Costa Neto, grupo do MDB, pelo grupo aqui do Kassab, anda com republicanos. Então ele é fruto dessa mentalidade, que é uma mentalidade que você vê é essencialmente bolsonarista. Você fala, Renan, o cara tem Centrão, militares e Bolsonaro. Ora, se eu for falar o que é o Bolsonaro, ele é Centrão com militar. Você cruzar um general com um Barnabé, você vai dar o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é a mistura de um Barnabé do Centrão com um general. Você misturou aí, tá! Ah, filha! Né? Pois é, aí você vai pegar a cria da mistura do general com o Barnabé, você vai misturar essa cria com outro general que é fruto de um filho bastardo de um Barnabé, e aí você vai misturar e vai sair ele, entendeu? Então, ele é uma versão melhorada, é um upgrade do bolsonarismo. O senhor Tempo disse, paulista acha que só São Paulo elege presidente. Na verdade, o senhor Tempo, São Paulo não elege presidente, e não elege mesmo, tá? Faz tempo que não tem um presidente paulista. E faz muito tempo que não tem um presidente que cuida dos interesses também de São Paulo. Porque São Paulo é espoliado pelo restante da federação. Não adianta também ficar falando isso. É gostoso querer falar contra São Paulo como piada, mas você não consegue contrariar os fatos. E nos fatos é o seguinte, tá injusto e tá errado isso aí. Mas tudo bem, não é esse ponto. O Tarcísio é carioca. O Tarcísio não é paulista. Tá? Enfim, né? O governador de São Paulo sequer paulista Então, eu tô fazendo essa análise aqui, tá? O Tarcísio, então, seria, a meu ver, como presidente, um presidente que conseguiria ter meios de ação para uma série de inovações do ponto de vista político que poderiam, vamos dizer, postergar a quebra do regime. Como foram outros governos de transição que o Brasil teve, como o governo Temer ou o próprio governo do Itamar, que redundou no governo FHC. E ele poderia ser um presidente que, com base nisso, se reelegeria. Mas ele não é um presidente que quebraria o problema, porque o problema hoje demanda outro tipo de imaginação.
Se nós estivermos presos na imaginação, portanto, do modelo da direita brasileira, que é a direita do bolsonarismo, que é a direita que mistura centrão, militarismo, resquícios da ditadura militar, certo pragmatismo, beleza, você veria ele como o candidato perfeito. E ele, dentro dessa lógica, tá? Ele é o melhor candidato que a lógica da direita mainstream brasileira pode entregar. Ele é o melhor candidato que essa lógica. Mas dito isso, essa lógica ela é insuficiente para resolver esses problemas. Eu vou dar uma série de pontos. Não há, na parte da imaginação política dele, uma solução para a questão do crime organizado aqui em São Paulo. Não há. Não há, dentro da imaginação deles, uma resolução para a questão das favelas. Por mais que ele seja o único governador que realmente pense em como resolver a questão da favela aqui. Mas não há. Não há dentro da imaginação deles nada que venha tratar, por exemplo, da questão de uma melhoria clara na educação. Na verdade, eles trabalham soluções já testadas em outros estados. Ou seja, os problemas verdadeiramente brasileiros, eles não são tratados e não há uma ambição em resolvê-los. Porque não é da natureza de um mix de centrão, militarismo e bolsonarismo você resolver isso. Tá? O Fernando Ferreira falou, acabei de falar que ele é de transição. Eu também acho. Ele poderia ser um presidente de transição. Tá? Mas dentro dos moldes daquilo que a gente chama de direita no Brasil, da direita mainstream, não tô falando da direita da Missão, do MBL, da Valete, eu tô falando de um cara que ele seria o melhor que esses caras teriam a oferecer. Agora, é o principal nome deste bloco? No que eu respondo pra vocês, não. Ele é o principal nome, e dadas as condições formais necessárias para ser candidato a presidente da República, ele é o principal nome despontando a presidência da República. Está afiliado a um partido político, tem idade, está numa posição de destaque, tem um determinado nível de aprovação, tem um determinado nível de rejeição, seria um nome endossado pelo nome principal desse bloco, hoje é o Jair Bolsonaro, mas esse bloco está rachado. Da racha que tem a direita brasileira, tá? Hoje você tem o seguinte, você tem 3 elementos constituintes da direita brasileira. Um elemento que é o elemento bolsonarismo, ele é responsável por 60%. Tá? Então tem um elemento de 60% aqui, que representa isso. Esse elemento, ele é o Jair Bolsonaro e a família. Tá? Ele inclui Mário Frias, ele vai incluir o Tarcísio Gomes de Freitas, o Silas Malafaia, uma série de deputados e um outro senador. Tá? Essa é a força mainstream leal à família. Aí você vai ter um bloco aí que representa mais 35% da direita, que eles chamam de intergalácticos, que é o nome da facção. Foi dado o nome, a gente já vai começar a falar entre bolsonaristas e intergalácticos, porque é o nome que foi dado e vai pegar. Quem são os intergalácticos? É quem o Bolsonaro chama gente que pertence ao bolsonarismo, ou pertencia ao bolsonarismo, mas que se vê maior do que o bolsonarismo. Eles são grandes estrelas, são caras, né, acima de qualquer suspeita. E esses caras fazem demonstrações públicas de virtude e eles querem pegar o público do Bolsonaro e puxar pra eles sem levar o ônus. E isso inclui, vamos botar aqui, Nicolas Ferreira, o principal nome, Marcel Van Hatten, Deltan Dallagnol, Ricardo Salles, em São Paulo tem o menino deles, o Pavanato, e todo mundo basicamente que quer, eu já saquei, eu não quero levar nenhum dano do bolsonarismo, mas eu quero levar todo o público. Esses caras são 35% do bloco, tá? E 5% é o bloco do MBL. É basicamente isso. Hoje o jogo é esse. 5% é o bloco do MBL, missão, que eu acho que esse bloco vai aumentar de tamanho com as eleições, com a participação nas eleições, que é um bloco que vai ficar conhecido. Ele vai pular para pelo menos seus 10, 11% do tamanho. Não tô falando em tamanho eleitoral, tô falando em participação no debate público. Se eu for falar em YouTube, por exemplo, esse bloco aqui é um bloco que representa 20, 25%. Né? Depende da medição, mas esse bloco vai aumentar depois das eleições. O bloco Bolsonaro é o bloco maior e ele vai ter um candidato que, não sendo o Jair Bolsonaro, não sendo um filho do Jair Bolsonaro, provavelmente será o Tarcísio. E as pesquisas mostram que é um investimento meio que seguro. Agora, pro Bolsonaro, não saberemos. Do outro, o Cauã Severo falou, Renan, mas o Nicolas não é o Bolsonaro. Lógico que não, ninguém ali acha isso, nem o Nicolas acha, nem o Bolsonaro. E a verdade, tem um nome que vem fustigando essa divisão. Esse nome chama Valdemar da Costa Neto. Que é uma coisa que nós avisamos há muito tempo. A gente falou, cara, o que o Valdemar da Costa Neto vai fazer, o que é muito óbvio, ele vai botar o Bolsonaro e todas as pessoas pra dentro, essas pessoas vão trazer votos pros Bolsonaro, os votos entram, e aí ele não quer ficar com o ônus do Bolsonaro. Pra investir no longo prazo, ele vai pegar os caras que o Bolsonaro colocou lá, cria a base eleitoral, divulga, põe grana nesses caras, esses caras ficam grandes o suficiente pra levar o voto do Bolsonaro, sem depender do Bolsonaro, que aí o Bolsonaro saiu ou não saiu do PL, foda-se, o PL ficou com os votos. Então, há uma aliança Nicolas, Valdemar da Costa Neto, que é boa pro Nicolas e pro Valdemar da Costa Neto. Sacaram?
E o Novo tá vivendo ali, ali do lado. O Novo tá acoplado. Então eles têm que ficar, é isso aí, Xandão. Eles não tem nada a ver com o Xandão. O Novo tem nada. Eles falam que estamos defendendo ali. Mas mentira, é uma estratégia que o Novo tá adotando. Porque o Novo pediu impeachment. E o Kim Paim e a turma deles é muito preciso em levantar isso. O Novo estava nas manifestações do Fora Bolsonaro, em 2021, pedindo impeachment conosco. O Novo soltava documento e post pedindo impeachment do Bolsonaro. Aí eles viram que, isso não é uma grande estratégia. Quem se reelegeu para deputado federal com o Novo foi quem? Foi Marcel Van Hatten, foi a outra aqui de São Paulo, que ganhou com outra estratégia, e foi o de Santa Catarina, o Gilson Marques. E reelegeu o governador Zema. O que o Zema, o Gilson Marques e o de Santa Catarina tem em comum? Eles são bolsominions. Eles são bolsominions. Então, o Novo falou, gente, o caminho é ser bolsominion. Com um diferencialzinho aqui, aí puxa um Dallagnol, puxa um outro. Aí eles viraram um partido de bolsominions que não fazem todas as cagadas do Bolsonaro. Ah, não, aqui é a nossa estratégia. E aí eles estão até brigando ali publicamente e tal. Então é uma estratégia, um cara botou o Novo Rêmora, é uma estratégia de Rêmora que eles estão adotando, é uma estratégia malandra, e eles se acoplam com o Nicolas, e esses caras estão fazendo uma espécie de uma ruptura, que eles poderiam dizer uma ruptura esperta. Eles estão levando o público, e estão levando e não estão se machucando tanto. É muito diferente da estratégia nossa. A estratégia nossa nós rejeitamos o Bolsonaro e o bolsonarismo. Nós rejeitamos a ideia do Bolsonaro e do bolsonarismo. Nós propomos algo completamente novo. Então, naturalmente, a gente não vai levar público fazendo isso. A gente constrói um público novo, porque a gente está propondo a construção de uma imaginação nova. E por que a gente propõe a construção de uma imaginação nova? Porque tanto a turma do Bolsonaro e Tarcísio, quanto a turma de Nicolas e Partido Novo, ambos comungam da mesma imaginação e das mesmas soluções. Você não vê assim, discordei da política de segurança disso, discordei da política... Eles não têm nada, porque não é nada ali. Lá é apenas um grupo de pilantras, de gangsters, quase todos, disputando a forma de enganar um eleitor, uma massa eleitoral de classe B e C, especialmente classe C, que é sugestionável num nível que você engana eles qualquer coisa. Gostou dessa análise? Assista a live do iDetalhe no canal do MBL Live TV ao meio-dia. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.